Graças a Deus. Quero louvar a Deus pela oportunidade a qual nos foi confiada. Quero agradecer ao pastor Flávio, agradecer também a vida dos irmãos. Meus irmãos, eu tenho uma palavra do céu para o nosso coração nesta noite. O amém foi melhor aqui, hein? Aqui está devagar. Eu tenho uma palavra de Deus para nós nesta noite. Amém. Agora sim, obrigado pelo ajuste do microfone. Meus irmãos ouviram melhor. Meus irmãos, é com muita satisfação e alegria que eu quero nessa noite me colocar na condição de servo e servir aos irmãos, porque é para isto que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, para servirmos uns aos outros. Esta foi a maior lição de humildade que Jesus ensinou a nós, discípulos dele. Então, por favor, abra a sua Bíblia comigo, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Eu vou ler alguns versos com os irmãos. Prometo ser breve. Obrigado, Márcia. E não me estender além do que seja necessário, até porque o que Deus precisa não é de tempo em nós, mas Ele precisa de espaço em nosso coração. Se Ele encontrar espaço no meu e no teu coração nesta noite, eu tenho certeza que a palavra de Deus ela vai cumprir o propósito pelo qual ela foi designada. Ela vai alcançar o alvo. Todos encontraram o texto? 2 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do verso de número 23. Do 23 ao 28 somente, e você já vai poder tomar seu respectivo assento e ouvir a palavra de Deus. Servos de Cristo. Amém? 2 Coríntios 11, verso 23. Exatamente eu vou ler na King James. Pode colocar na tela aqui, meu irmão, por gentileza. Diz o texto assim: são servos de Cristo? Eu ainda mais. Me expresso como se estivesse enlouquecido, pois trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente em perigo de morte várias vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui espancado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigo entre assaltantes, perigos entre meus próprios compatriotas, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Trabalhei arduamente por diversas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes atravessei longos períodos em jejum, suportei frio e nudez. Além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho para com todas as igrejas. Eu vou ler o verso 28 com toda a igreja. Está aqui na tela, fica até mais fácil e didático. O que está escrito ali, igreja? Além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho para com todas as igrejas. Pois bem, se assente e agora aplauda Jesus. Fiz igual o Marcelo. Se eu falar senta aplaudindo, você fica confuso. Vai sentar ou vou aplaudir? Espera aí. Senta primeiro, depois aplaude. Meus irmãos, essa é uma passagem, acredito eu, que conhecida da maior parte dos irmãos. Quem não conheceu ainda terá o privilégio de, nessa noite, extrair algumas lições que o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar. O apóstolo Paulo, que posso eu me atrever a falar e comentar que foi um dos que mais sofreram na sua peregrinação aqui nessa terra após o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu poderia usar uma ilustração muito singela e humilde para tentar de alguma maneira traçar o breve perfil da vida do apóstolo Paulo. Imagina um soldado que acabou de voltar da guerra, de uma incansável batalha, ferido, machucado, com marcas no seu corpo. Alguém certamente ao olhar para esse soldado vai dizer, ele não aguenta mais uma batalha, ele não aguenta entrar em mais uma guerra, é o fim da sua jornada. Mas eu imagino aquele soldado chegando talvez no alojamento,
ou no quartel-general, no QG, e o que ele vai fazer é dobrar os seus joelhos, mesmo machucado, mesmo ferido, mesmo sangrando, mesmo com dores em seu corpo, ele vai orar por ele? Não. Ele vai orar pelos soldados que ficaram na batalha. Ele vai orar por aqueles que ainda estão em guerra. Ele vai orar por aqueles que ele deixou em algum lugar ainda confiados às batalhas que haveriam de ser enfrentadas. Assim eu vejo o apóstolo Paulo, um soldado que mesmo ferido, ele continua se preocupando com aqueles que ainda estão em guerra e que ainda vão entrar em algumas batalhas. Na nossa vida não é diferente. Todos nós passamos por situações, circunstâncias, onde muitas das vezes nós, chorando, nós oramos por alguém, clamamos por alguém, onde muitas das vezes nós, feridos, machucados, nós temos que sarar a dor e a ferida de alguém. Você se lembra de Jesus lá no Getsemane? Jesus, após passar por um período onde a sua alma estava angustiada, ao ponto, ele mesmo disse, ao ponto dele sentir suar, transpirar gotas de sangue. A alma dele estava angustiada até a morte, estava ferido, estava machucado. E eu vejo quando Pedro decepa a orelha de Malco, Jesus ele vai sarar a vida daquele moço, vai colocar a orelha exatamente no mesmo lugar. Sabe o que Cristo nos mostra nesse momento? Que mesmo ele ferido, ele vai sarar a vida de alguém. Então, quando você estiver ferido, machucado, saiba, você continua sendo ainda ferramenta de Deus, capaz de sarar e alcançar outras pessoas também. Não é porque você está ferido que a tua vida acabou ou você está limitado. A tua dor não impede de você continuar sendo um instrumento nas mãos de Deus. E Paulo vai nos mostrar exatamente isso. E o contexto de 2 Coríntios capítulo 11, do verso 23 ao verso de número 28, Paulo vai defender o seu apostolado. Por quê? Porque naqueles tempos havia se levantado alguns falsos apóstolos, dizendo que Paulo não era apóstolo de Cristo, exatamente pela condição a qual ele vivia. Tentavam limitar de alguma maneira o seu apostolado, o seu ministério. Por quê? Porque era comum naquele tempo. Os apóstolos que haviam se levantado viviam talvez uma margem diferente do que o apóstolo Paulo vivia. O apóstolo Paulo sofria, ele traçou aqui o seu perfil, as perseguições e as lutas que ele enfrentou. E tentaram de alguma maneira desestruturar ou até mesmo descredibilizar o ministério apostólico de Paulo. Esse é o contexto geral. E Paulo vai responder essas duras críticas na segunda epístola aos Coríntios, trazendo chamando a atenção dos irmãos, dos coríntios que estavam ali, que aqueles falsos apóstolos, eles tinham uma falsa aparência uma aparência de falsa humildade, estavam pervertendo a muitos. E eu percebo dentro da vida do apóstolo Paulo que eles estavam desprezando o momento que ele estava vivendo, pelas fraquezas que ele estava enfrentando. Sabe o que eu percebo, meu irmão? Que servo de Deus, eu não estou pregando sofrimento, me entenda por favor a minha fala, eu não estou dizendo que o evangelho é só isso, ou que ele se resume só a isso, mas assim como naqueles dias os superapóstolos que haviam se levantado, nos nossos dias nós estamos vivendo tempos difíceis e terríveis, onde muitas pessoas estão se espelhando, se baseando em falsos ensinos, em falsos mestres, em falsos apóstolos. O evangelho que Jesus pregou foi exatamente esse, e era o evangelho que Paulo pregava também. Eles estavam se vangloriando disso, se vangloriando de estarem pregando o evangelho, um evangelho onde sim, certamente tinha milagres, onde tinha cura, onde tinha coisas extraordinárias acontecendo por causa do nome de Jesus. Só que Paulo, ele vai chamar a atenção, ele vai dizer exatamente no verso que nós fizemos a leitura. Eu vou ler o verso de número 21 para você entender melhor qual foi a fala de Paulo. Ele diz no verso de número 21, põe na tela aqui, meu irmão. Para minha vergonha, devo admitir que fomos fracos. Todavia, naquilo em que todos os outros se atrevem a orgulhar-se, falando como louco, também eu me atrevo. Só que Paulo, ele vai falar acerca de uma loucura que até então, realmente, para ele se entender, para nós, é uma loucura muito compreensível. Enquanto muitos estavam se vangloriando por viver um status, porque naquele tempo, até o apóstolo Paulo, eles questionavam o ministério apostólico de Paulo, porque Paulo, ele não cobrava, ele não cobrava para ministrar a palavra de Deus, porque era comum naquela época, quando algum líder religioso, ou quando alguém ia levar mensagens, era comum que eles recebessem ofertas generosas, e até alguns estipulavam valores. Não é diferente dos nossos dias. E Paulo não. Paulo, ele
ele não se deixava ser levado por este apreço. E isso foi também um dos questionamentos que os superapóstolos tiveram acerca de Paulo. E sabe qual que é a loucura que ele vai aqui atribuir? Ele vai dizendo, olha, no verso de número 23, foi exatamente onde nós fizemos a leitura. Está aqui na tela também. Verso 23, são servos de Cristo? Eu ainda mais me expresso como se estivesse enlouquecido. Aí ele vai começar, pois trabalhei muito, fui encarcerado, fui açoitado, fui espancado, fui apedrejado. E ele vai falar que é disso aqui que ele se orgulha. Parece loucura, sim ou não? Alguém falar que se orgulha de ter sido encarcerado, apedrejado, açoitado. Exatamente isso que Paulo vai nos ensinar nessa noite. E o resumo de tudo que Paulo vai falar, de tudo que aconteceu com a vida dele, traz um impacto para a nossa vida. Eu estava com a mente em um outro texto, para falar acerca de um outro assunto. Certamente um assunto que ia te alegrar muito mais. Só que isso aqui me alegrou muito mais, sabe por quê? Porque trouxe para a minha vida, para a minha mente, para o meu coração, que eu preciso seguir o exemplo de apóstolo Paulo, se eu quiser de fato levar a sério o compromisso que Deus me confiou. E ele vai falar, sofri açoites, trabalhos, cansaço, fome, sede e nudez. E no verso de número 28, além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade para com todas as igrejas. Então a autenticidade do ministério do apóstolo Paulo é provado no meio do sofrimento, e não somente do prestígio. Então você que é servo de Deus, que é servo de Cristo, não espere que vai ser somente momentos de prestígio. O Evangelho, ele traz para nós muitos momentos maravilhosos, extraordinários, só que também tem sofrimento. Não é só prestígio, não é só viver de glória em glória, como alguns pregadores triunfalistas anunciam por aí. Ser servo de Cristo muitas das vezes vai te causar dores, vai te causar momentos onde você vai precisar renunciar a algumas coisas. Servir a Deus, segundo a Bíblia, ainda é uma vida de sacrifício. Diga-se de passagem, ter compromisso com Deus custa caro, irmãos. E é exatamente sobre isso. Mesmo machucado, ferido, ele não desistiu da obra, ele não desistiu de ser apóstolo e de servir a Deus. Porque eu entendo e aprendo que todos nós que carregamos o nome de Cristo Jesus, o nome do Senhor sobre a nossa vida, nós somos líderes espirituais. Seja na nossa casa, na nossa família, seja na igreja, como um cargo eclesiástico, como um título, porque na realidade todos nós fomos influenciados por uma liderança, primeiramente que é Cristo, que é o cabeça da igreja, e após isso todos nós temos uma grande responsabilidade sobre pessoas. Porque as pessoas, elas olham para mim, olham para você, elas reparam em nós, na nossa conduta, na nossa fala, na maneira como nós articulamos a nossa vida. Isso é muito importante, e Paulo vai nos ensinar exatamente isso. E pensando nisso, e olhando para esse texto, eu poderia colocar um tema para essa ministração nessa noite: o preço do chamado, compromisso versus interesse. Porque muitos naqueles tempos serviam a Cristo por interesse, mas Paulo vai nos mostrar 3 coisas, eu vou falar as 3, concluo a mensagem, entrega a minha oportunidade, e você vai sair daqui certamente alimentado pela palavra de Deus, porque esse é o propósito que nós trazemos aqui essa noite. Não é de trazer uma palavra que vai fazer com que, olha, eu gostei da palavra, não. Se for esse o cunho, não tem nenhum propósito. Mas se você sair daqui nesta noite dizendo, olha, Deus falou ao meu coração, eu vou alegrar o meu também, porque é isso que a palavra de Deus ela promove em nós. O primeiro ponto é o verdadeiro significado de compromisso. Eu sei que é duro, porque muitas das vezes falar de compromisso gera um certo desconforto em nós. Segundo ponto, por que muitos não entendem o compromisso com Deus? Dentro do texto nós aprendemos isso. E o terceiro ponto, como desenvolver um compromisso verdadeiro com Deus. Esses 3 pontos, o verdadeiro significado do compromisso, porque muitos não entendem o compromisso com Deus, e como desenvolver um compromisso verdadeiro com Deus. O texto que nós lemos, 2 Coríntios 11, do verso 23 ao 28, nós vamos falar exatamente disso. Porque o apóstolo Paulo, ele vai mencionar a sua preocupação, o seu anseio para com todas as igrejas. E tinham muitos naqueles tempos, naqueles dias.
essa declaração que ele registrou. Tinha a igreja que estava em Jerusalém, embora ele não tenha fundado, mas ele tinha uma grande preocupação por ela. Tinha a igreja que estava também na Galácia, Icônia, Derbe, Listra, entre outras, igreja de Filipos. Ele tinha um grande apreço também pela igreja que estava lá em Filipos, os filipenses. Assim como também os macedônios que ajudaram Paulo em determinado momento, uma ajuda financeira que muito alegrou o coração de Paulo, porque ele vendo mesmo os irmãos passando dificuldade, não tendo com o que supriu deles, eles supriram a necessidade de Paulo, e mais uma série de igrejas que depois você estuda com calma lá na sua casa. Mas o que eu percebo é que todas essas igrejas, elas vão trazer um englobamento de um conjunto amplo de comunidades que estavam espalhadas por várias regiões, e todas elas, o apóstolo Paulo tinha uma grande preocupação por elas. Só para você entender, igrejas da Ásia Menor, Grécia e até mesmo de Roma, para você entender de forma geográfica, que ele não estava preocupado somente com um grupo, mas então a preocupação de Paulo, ela se sobressaía, e todas essas comunidades dependiam da doutrina e do cuidado apostólico de Paulo. Assim somos nós também. Irmãos, eu não sei você, eu quando eu me converti ao Senhor, já vim assim. Eu não conheço alguém que fora do corpo de Cristo tem se sustentado ou tem se mantido de pé por muito tempo. É igual um membro amputado. O membro, quando ele está no corpo, ele tem as suas funções devidas. Mas tira-se um dedo, um braço, depois de um certo tempo, ele vai fazer o quê? Ele vai morrer. Porque membro amputado, ele não tem vida em si mesmo. Ele morre, ele desfalece, ele não consegue subsistir. Por isso que nós somos partes integrais do corpo de Cristo, cada um com a sua devida função. E o apóstolo Paulo, ele tem essa preocupação e esse zelo para com todas essas igrejas. Eu entendo e aprendo que o verdadeiro compromisso com Deus, ele vai envolver pelo menos 3 coisas. Primeiro, entrega, é um dos primeiros pontos. O segundo é fidelidade, e o terceiro é responsabilidade. Irmãos, e é algo tão importante nós falarmos isso, por quê? Porque Paulo, ele vai nos ensinar isso, tudo isso, mesmo em meio a lutas, adversidades e circunstâncias contrárias que ele estava vivendo sobre a sua vida. Isso tem muito a nos ensinar. Olha que Lucas, o evangelista Lucas, no capítulo 9, verso 23, ele descreve: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E o próprio Cristo deixou escrito para nós, que aquele que quiser seguir a Ele, precisa renunciar, precisa deixar algumas coisas. Não tem como eu servir a Deus se eu quiser continuar levando as mesmas coisas que eu carregava lá no mundo. Eu preciso deixar os velhos hábitos, velhas situações que lá no passado eu tinha prazer em fazer, hoje eu não posso mais fazer. Paulo vai nos ensinar exatamente isso, porque nos nossos dias, muitas pessoas querem a bênção de Deus, e quem não quer? Até eu que sou mais bobo, eu quero também as bênçãos de Deus sobre a minha vida, só que muitos não querem carregar a sua cruz, muitos não querem ter o verdadeiro compromisso com Deus. Por quê? Porque isso exige renúncia, exige deixar algumas coisas, deixar algumas práticas, alguns hábitos que não glorificam e que não agradam a Deus. Por favor, me entenda. Servir a Deus vai muito além de frequentar um culto, vai muito além de frequentar uma igreja, de fazer parte de um ministério, vai muito além de servir com algum cargo ou com alguma nomenclatura, se assim você preferir, vai muito além disso. Servir a Deus, ter compromisso com Ele, é viver para Ele todos os dias, diariamente. É viver, não é simplesmente um hobby, é um estilo de vida que nós adotamos. E Paulo, ele vai mostrar para nós um exemplo de alguém que levou a sério essa fala. Tiago capítulo 1, verso 22, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então quero dizer para você, se você foi chamado por Deus, meu irmão, prepara o couro, prepara o lombo, porque você vai precisar abrir mão de algumas coisas. Vaidade, de fama, de status, amizades, algumas coisas por amor a Cristo, você vai deixar, porque o evangelho ainda custa sacrifício. O evangelho de Jesus ainda custa sacrifício. Jeremias capítulo 20, verso 9, ele vai dizer: mas a sua palavra estava no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Sabe o que Jeremias está dizendo aqui?
Em certa ocasião, Jeremias, ele vai dizer para Deus que Deus havia o enganado, que Jeremias estava anunciando, pregando, falando, e nada estava acontecendo. Ele estava desistindo do seu chamado e do seu ministério. Ele estava pensando em não mais pregar, ele estava pensando em não mais profetizar, mas ele vai dizer que quando a palavra de Deus estava no coração dele, era como um fogo ardente, encerrado nos seus ossos. A palavra queimava dentro dele, e ele dizia: eu não posso parar, eu não posso deixar de fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Meu irmão, pode estar vindo luta, pode estar vindo tempestade, mas você foi chamado para servir a Deus, e você não sabe, mas olha, através da tua luta, através da tua prova, você está sendo fortalecido por Deus, e no meio dessa situação toda, alguém está olhando e dizendo: ele é crente. Porque não poderia ser crente se não estivesse suportando tudo que ele está suportando e continuar de pé. As pessoas reparam nessas coisas. Há também aqueles que reparam quando nós estamos passando por alguma adversidade e nós caminhamos cabisbaixo, parecendo até que não tem mais jeito para a nossa vida. Aí pergunta: irmão, o que aconteceu? Ah, irmão, acabou a minha vida. Mas por quê? Esse dia eu fui no culto, o irmão não falou comigo, estou saindo da igreja, vou desviar. Misericórdia, irmãos, sabe, eu fico olhando para os nossos dias, eu olho para a vida do apóstolo Paulo, eu falo: meu Deus, nós precisamos de fato melhorar a maneira como nós temos servido ao Senhor. Por qualquer motivo, por qualquer coisa, tem pessoas deixando a comunidade de fé, tem pessoas abandonando o convívio com seus irmãos, por causa de qualquer coisa, está entendendo? Então é sério que Paulo, ele vai escrever aqui aos irmãos, a tratativa dele, a preocupação que ele tem, porque eu imagino, pastora Devaí, que naqueles dias também tinham pessoas assim, que por causa de qualquer coisa, por causa de qualquer palavra, por causa de qualquer super apóstolos, deixavam a convivência, deixavam o verdadeiro evangelho para seguir os falsos mestres, os falsos apóstolos, aqueles que se vangloriavam por aparentemente ser alguma coisa. E Paulo, ele vai escrever duramente a esses irmãos. Depois você lê com calma todo o contexto do capítulo de número 11. Ele vai falar assim, vai chamar a atenção dos irmãos: olha, há pessoas que oprimem vocês, a este vocês dão crédito, a este vocês dão valor. E Paulo está falando com amor para esses irmãos. Mas vamos continuar no texto. Primeiro ponto que Paulo vai nos ensinar é o verdadeiro significado de compromisso. E isso é sério, isso é para nós, isso é para a minha vida, isso é para a sua vida também. Ele vai falar o quê? Primeiro, ele sofreu açoites, prisões, naufrágios, fome, perigo, nudez, sentiu sede. Irmãos, ele passou por tudo isso. Ele poderia ter desistido, sim ou não? Se ele tivesse desistido naquele momento que ele viveu tudo aquilo, alguém se atreveria a apontar e acusá-lo? Certamente não. Mas a Bíblia vai mostrar que ele não desistiu. E por que ele não desistiu? Por amor a Cristo, ele se manteve firme. Primeiro ponto, ele sofreu por amor. Do verso 23 ao 27 você vai perceber isso. Ninguém sobrevive, irmãos, ninguém suporta as aflições desse tempo presente, se não for por amor a Cristo, se não for por amor a uma causa. E hoje a causa que nós estamos militando é a causa de Cristo, não é a nossa própria causa. Se fosse assim, nós já teríamos desistido faz tempo. Mas nós estamos batalhando para que outras pessoas conheçam a Jesus através de nós. É por isso que às vezes a luta aperta mesmo. É por isso que às vezes a dificuldade tenta te tirar do prumo, tenta te tirar do foco, tenta te tirar do meio da convivência entre os teus irmãos. Porque quando você está fora do convívio, você se torna uma presa mais fácil de ser alcançado pelo adversário. Atos 20, 24, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. É Paulo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. A fala de alguém, irmãos, que não se importa com a sua vida. Ele não se importava com a própria vida, a não ser que as vidas de outras pessoas fossem alcançadas por Cristo Jesus e cumprir o chamado ministério a qual a ele havia sido confiado. E eu achei isso muito importante, como diz o pastor Devaí, muito forte. Por quê? Porque a nossa vida está exatamente enquadrada dentro disso, irmãos. Nós precisamos ter preocupação com a vida das pessoas, sim. Nós precisamos nos importar com o nosso próximo, com o nosso irmão. Nós não podemos simplesmente vir para um culto como esse sem ter a mínima preocupação com alguém que não está aqui, com alguém que não veio, com alguém que de repente não veio por situações de enfermidade ou alguma coisa do tipo. Uma pergunta eu faço e aprendo com Paulo: que compromisso com Deus exige e vai exigir de nós firmeza diante das adversidades.
Não é tempo mais de nós vivermos, sabe, com a casca fina. Qualquer coisinha, qualquer vento nos derruba, qualquer palavra nos tira da presença de Deus. Paulo pagou um alto preço para servir a Cristo. E eu perguntei para mim, será que nós estamos também dispostos a pagar um preço? O preço que eu não poderia pagar, você não poderia pagar, Jesus pagou por nós na cruz do Calvário. Ele se entregou, Ele entregou o sangue precioso dele na cruz, para que nós hoje estivéssemos aqui. Esse preço jamais, esse cálice, o cálice da ira de Deus caiu sobre Jesus. Nós não suportaríamos, mas hoje o que nós podemos suportar, muitas das vezes nós não suportamos. Nós muitas das vezes não suportamos alguém nos chamar a atenção. E quando eu falo suportar, é de não conseguir atribuir de forma positiva a alguém que nos corrige. Nós não aceitamos, melhor dizendo, vou usar a expressão mais fácil e mais correta no português. Nós não aceitamos ser corrigidos. Nós não aceitamos ser cobrados. Nós não aceitamos que alguém nos chame a atenção por alguma coisa que de errado nós fizemos. Isso já é muitas vezes motivo para alguém se desviar. E não falo desviar num modo de uma forma errônea, não, porque muitas das vezes a pessoa sai da igreja, fica uma semana, 2, 3, e quando ela quer voltar, muitas das vezes ela não consegue. E os irmãos, tenho certeza que você conhece alguém que começou assim, começou pouco a pouco, foi deixando de vir aos cultos, foi deixando da comunhão com os irmãos, foi se envolvendo com outras amizades, e pouco a pouco se afastou da comunhão com Deus. Pouco a pouco se afastou do convívio com aquelas pessoas que lhe chamavam a atenção, que lhe cobravam, que apontavam o dedo e falavam, está errado, volta para Jesus, anda de forma correta, você está errado. E a pessoa começou a se afastar, e hoje está afastada e desviada, e já fazem anos, e não consegue voltar. Sabe por quê? Porque pouco a pouco foi perdendo o temor, e foi se afastando daquilo que um dia para ela fazia sentido. Irmãos, entenda, o apóstolo Paulo vai nos ensinar, primeiro ponto, ele sofreu por amor a Cristo. Você não precisa morrer pela igreja, Jesus já fez isso, mas você precisa ter amor com as coisas de Deus. Compromisso, ele nunca foi sobre conveniência, nunca foi sobre isso, mas sobre constância. É você continuar, mesmo quando está doendo, mesmo quando o chicote está estalando no seu lombo. Olha o que diz Filipenses 1:9, porque a vós vos foi confiado, porque a vós vos foi concedido, por amor de Cristo, não somente crer nele, mas também sofrer por ele. E essa expressão, Paulo, ele não estava sofrendo, pastor Devair, somente aflições físicas ou emocionais, mas o que mais lhe abatia era a aflição espiritual, a preocupação com os irmãos que poderiam não estar preparados para passar as lutas que, com certeza eles passariam. Está entendendo? Por isso, quando alguém chamar a tua atenção, meu irmão, por isso quando o teu pastor, por isso quando alguém que te ama, por isso, filhos, quando teu pai chamar a sua atenção, não é porque ele está te cobrando de forma excessiva, é porque ele tem preocupação com você, é porque ele se preocupa com a tua vida, com a tua alma, ele se preocupa com o rumo que você pode tomar por alguns caminhos e escolhas que você às vezes pode fazer de forma equivocada. É isso é amor. Mas uma coisa eu aprendi com Paulo, que quem tem o Espírito Santo, ele suporta tudo. Ele suporta a luta, ele suporta a aflição, ele suporta ser corrigido, pastora Dulcinea, ele suporta ser cobrado. Ele aguenta. Por quê? Porque ele tem o Espírito Santo, ele sabe que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quem tem promessa passa por prova sim, meu irmão. Passa por luta, mas você não desiste, você continua, você persevera e vai em frente. Romanos 8:18, porque para mim tem por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Se você estiver no centro da vontade de Deus, fica tranquilo. A prova não vai te parar, a prova não vai te deter, você vai continuar. Segundo ponto, ele cuidava das igrejas, mesmo sofrendo, mesmo cansado, mesmo perseguido, continuava pensando nas igrejas, pensando nos irmãos, pensando naquele povo. Por quê? Porque isso fazia parte do seu chamado, estava intrínseco, ligado totalmente a ele. Então quem tem comprometimento com as coisas de Deus, ele se preocupa sim, meu irmão, com a obra de Deus. E eu pergunto, você se importa com a sua igreja? Você tem se importado com a sua igreja? Você tem se preocupado
com a sua igreja. Quando alguém vem aqui e fala, ó, irmão, esse mês tá duro, o aluguel tá chegando aí e a entrada tá pouca, tá baixa. É uma das preocupações só que eu posso usar como exemplo. Mas isso tem lhe causado preocupação ao ponto de você, olha, não tem como ajudar, mas eu posso orar. Eu posso dobrar meu joelho na madrugada e clamar a Deus. É uma forma de ajuda. Olha, eu posso contribuir financeiramente. É outra forma de ajuda. Mas isso precisa haver em nós uma preocupação. Eu não posso sobrecarregar, colocar só nas costas de alguém e falar, irmão, é com os irmãos aí. Não, meu irmão, eu faço parte dessa igreja. Quem faz parte dessa igreja? Levanta a mão só para me ver. Então, esse problema é seu também. Essa luta é sua também, essa luta é minha. Nós somos um corpo, nós precisamos ter essa preocupação. Paulo sofrendo, ele se preocupava com as igrejas de Deus. Ele poderia falar, já tem muito problema, já tem muita situação para me resolver, minha vida está muito complicada. Os irmãos dão um jeito lá, não. Ele se preocupava com o povo que havia sido confiado a ele. 1 Coríntios 9:19, porque sendo livre de todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais pessoas. Está entendendo? Compromisso com Deus é exatamente isso, é você servir aos outros, é você ter disposição para servir alguém. Hoje nós falamos acerca de humildade. O próprio Jesus lá em João capítulo 13, ele vai nos ensinar uma lição maravilhosa de humildade. Depois você lê com calma lá na sua casa, vou deixar você curioso, lê lá para você ver que lição maravilhosa que Jesus deixou aos seus discípulos logo depois de um culto de ceia, depois de haver celebrado a ceia. Lição maravilhosa. Então, 2 Timóteo 2:10, portanto, tudo suporto por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação. Meu irmão, tem dia que você não tá legal, tem dia que você está cansado, exausto, e talvez seja nesse dia que alguém vai lhe pedir ajuda, vai lhe pedir um socorro, vai lhe pedir um apoio, vai lhe pedir uma oração, vai lhe pedir uma visita. Exatamente assim que acontecia com Paulo. Ele estava passando por tudo isso na vida dele, mas ele não deixou o seu ministério. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha um compromisso que era maior do que ele, que era maior do que a sua dor, do que a sua luta. 1 Coríntios 15:58, grava aí: sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Volto a falar, a maior dor de Paulo não era dor física, mas era espiritual, porque ele carregava sobre ele o peso diariamente de todas as igrejas. A preocupação dele era como é que estavam meus irmãos, porque ele se comunicava com os irmãos, não tinha WhatsApp, mas tinha como ele enviar cartas, ele enviava obreiros, ele enviava sempre alguém para trazer recomendações dos irmãos, como é que estavam, como que eles estavam. Então essa preocupação era rotineira na mente e no coração de Paulo. Olha o que Atos 20:31 vai dizer: por 3 anos não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Está entendendo, meu irmão? Paulo, ele tinha essa preocupação, esse peso no seu coração. E quando nós compartilhamos isso, nós começamos a entender de fato o que é a igreja, o que é sermos o corpo de Cristo, o que é sermos de fato comprometidos com a obra de Deus. Terceiro ponto que ele não buscava a glória para si mesmo, mas ele buscava servir, diferente dos falsos apóstolos. A preocupação de Paulo nunca foi atrair a glória ou a atenção para ele mesmo. E o segundo ponto que eu posso comentar é 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso de número 6. Não buscam glória dos homens, nem de vós, nem de outros. Sabe o que Paulo está dizendo? Que ele tinha uma missão para cumprir aqui. Ele poderia usar João 3,30, importa que ele cresça e eu diminua, porque ele sabia que o chamado dele precisava ser executado, e que o tempo dele estava se findando, estava acabando. Meu irmão, quanto tempo mais nós vamos perder dando desculpas para nós mesmos, dentro daquilo que nós podemos fazer? Eu não sei pregar. A Bíblia, irmãos, entenda uma coisa, Jesus, ele deixou uma missão para todos nós. Qual foi essa missão? Está lá em Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregar o evangelho. Essa missão não é só para pastores, obreiros, diáconos. Não. É para todos. Todos quantos receberam a fé em Cristo. É missão nossa, é missão sua pregar o evangelho. Mas eu não sei falar igual os irmãos falam, eu não sei guardar texto. Pregue com a tua vida. Pregue com a tua história, com o teu testemunho. Pregue com aquilo que você recebeu da parte de Deus sobre a sua vida. Alguém vai ser alcançado, alguém vai ser tocado.
Se você viver o que a palavra está dizendo, você vai exatamente, no teu testemunho, você não vai nem precisar usar palavras para pregar o evangelho. Esse é o primeiro ponto. Agora o segundo ponto, por que muitos não entendem o compromisso com Deus? E é o que acontecia naqueles dias, é o que acontece nos dias de hoje na igreja brasileira atual. Muitos acham que compromisso com Deus é só ser visto. Jamais, nunca foi isso. Compromisso com Deus é serviço. Por quê? Primeiro ponto, porque querem vantagens e não querem uma aliança. João 6:26, Jesus sabia disso, ele conhece o coração, porque muitos querem milagre, mas não querem estar comprometidos com o Senhor do milagre. João 6:26, vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e se fartaram. Sabe o que eu aprendo com esse texto? É que muitas pessoas naqueles dias e nos nossos dias estão querendo Jesus simplesmente como um garçom, como alguém para servi-los, como alguém para atender às necessidades deles. E não é isso. Jesus nunca foi um garçom, muito pelo contrário, ele é Senhor, mas ele se colocou na condição de servo, nos dando essa lição de humildade, que nós estamos aqui também para serviço, para servir uns aos outros. Então muitas pessoas não querem esse tipo de envolvimento, não querem esse tipo de aliança, não querem esse tipo de comunhão, de comprometimento. Irmãos, é muito bom e cômodo, digo até isso, uma grande verdade, você fazer parte de uma comunidade de fé, de uma igreja, você sentar no banco, ouvir a palavra, ir para sua casa e não ter nenhum tipo de envolvimento. Seria muito cômodo para nós, mas não é isso que a Bíblia nos ensina, não é isso que Deus requer de nós. Meu irmão, se Deus ele permite nós ajuntarmos pessoas, é porque cada um de nós aqui temos temos algo de Deus para ser executado nesse tempo presente. Alguma coisa você com certeza faz com maestria, com primazia, que pode ser acrescentado ao reino, à obra, e Deus é glorificado por meio disso. Cada um de nós aqui, imagina irmãos, imagina se nós não tivéssemos os irmãos que fazem cada uma das funções aqui na igreja, se todo mundo fizesse a mesma coisa, imagina se todo mundo só cantasse, não tivesse quem pregasse, ou ao contrário, ou imagina se ninguém se dispusesse a fazer a limpeza da igreja como algumas irmãs fazem. Então tudo quanto é feito na obra no reino de Deus é de suma importância e cada coisa tem o seu devido valor. Se você ainda não descobriu, você ainda vai descobrir. Em oração Deus ele pode te mostrar, nessa área aqui eu gosto, eu acho que eu levo o jeito. Meu irmão, não é o pastor que tem que apontar e falar, a partir de hoje, a partir de amanhã você vai fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, é você que tem que se dispor, é eu que tenho que colocar, eu que tenho que me colocar à disposição e fazer. Falei, não, pastor, eu quero ajudar nisso aí também. Eu não sou muito bom nessa área não, mas nisso aqui eu acho que eu consigo dar uma força, dar um apoio. Pode contar comigo. Maravilha, é isso que o reino de Deus precisa. É isso que a igreja precisa também para os nossos dias. O altar, ele continua ainda sendo lugar de entrega e de sacrifício. Volto a repetir a minha fala. Por que muitos não entendem o compromisso com Deus? Primeiro ponto, porque querem vantagens, não querem aliança. Segundo ponto, porque não conhecem a palavra de Deus. E essa aqui é clássica, você conhece melhor do que eu. Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E sem um alimento espiritual, meu irmão, não há maturidade. Maturidade fala acerca de crescimento intelectual e mental, de disposição emocional para lidar com situações. Falamos na escola bíblica hoje de manhã, a submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. Foi o que nós trabalhamos na lição de hoje. O presbítero e o professor Marcelo nos ministrou essa aula maravilhosa, foi muito boa. Então entenda isso, irmão, sem alimento espiritual ninguém amadurece, ninguém cresce espiritualmente. É por isso que é importante nós termos o conhecimento da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Ela nos dá base, estrutura, fundamento para continuarmos de pé, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a dificuldades. Jeremias 23:29, porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra. A palavra de Deus ela é exatamente isso que ela promove em nós, ela é como fogo. E também ela diz, é como um martelo que esmiuça a quebra. Não tem coração duro que ela não quebre. Não tem nada, irmãos, que ela não traspasse. A palavra de Deus, ela consegue chegar na divisão da alma e do espírito. Porque ela tem o poder para mudar a nossa história.
Ela tirou, irmãos, pessoas que estão aqui, exatamente, alguns poucos eu conheço a sua história de vida. Tirou você de um charco de lodo e firmou seus pés sobre a rocha, mudou a sua história. Como que se faz isso? Não é pelo convencimento humano, não é pela habilidade com as palavras que você convence alguém a mudar de vida, se não for pelo Espírito Santo por meio da palavra. Por isso muitas pessoas não entendem o compromisso, porque não se sujeitam à palavra de Deus. Mas Jeremias falou, a palavra é como fogo e é como martelo que esmiuça a pedra. E Provérbios 19:2 diz, não é bom agir sem refletir ou sem pensar. Quem se apressa com os pés erra o caminho. Então, meu irmão, servir a Deus é exatamente isso. Não é quem chega primeiro, é quem chega até o final. É constância, é passo a passo, igual o passo do gado. Você já viu aqueles gados que pastam em morros, em despenhadeiros? Já viu engraçado que eles não caem de lá? Alguém já viu? Tem gente da roça também que nem eu. Então eles andam, eles caminham ali e não caem. Por quê? Porque eles têm um passo firme. Eles passam um passo de cada vez. Eles não dão outro passo sem que antes eles sintam pata tocar o solo. Então, passada firme, com firmeza. Assim somos nós cristãos, servos de Deus. Nós temos que dar passos com firmeza, com clareza, sabendo onde nós devemos chegar. Nosso alvo é o céu de glória. Então nós temos que dar passos firmes, com calma, com tranquilidade. Alto lá, sem, sabe, controla a ansiedade, calma, sem muita loucura. Outro ponto, por que muitas pessoas não entendem o compromisso com Deus? Porque falta o amor verdadeiro. Somente o amor verdadeiro nos é capaz de fazer com que nós entregamos de forma real a nossa vida para Cristo. E como nós aprendemos, olha que Romanos 5,5 diz, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. João 13, verso 15, Jesus ele vai dizer, ele deu o exemplo para os discípulos para que eles viessem a fazer o mesmo. Quando ele chama os discípulos, coloca a toalha e cinge-se com a toalha, pega uma bacia com água e vai lavar os pés dos discípulos. Pedro toma a palavra e falou, Senhor, não, o Senhor vai lavar os pés a mim. E Pedro não estava entendendo, e Jesus falou, olha Pedro, o que eu faço hoje vocês não entendem. Se eu não lavar vocês, vocês não têm parte comigo. Sendo assim, Senhor, então me lava os pés, a cabeça, me dá um banho por completo. Ele falou, não Pedro, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado, nem todos de vós, é só os pés. Jesus estava querendo mostrar uma lição de humildade, porque Jesus se colocou, ele sendo o Senhor, se colocou na posição, na condição de servo, o servo menos prestigiado, o servo de menor valor dentro de uma casa, o escravo, era aquele que fazia o que Jesus estava fazendo agora com os seus discípulos. Ele falou, olha, tá vendo o que eu fiz com vocês aqui? Eu sou o Senhor e vocês estão certos em me chamar de Senhor, mas exatamente como eu fiz aqui, vocês vão fazer uns com os outros. Está entendendo, meu irmão? Isso é compromisso com Deus, isso é serviço, isso é evangelho, isso é de fato nós olharmos para a palavra de Deus e, sabe, ter amor para com as coisas do Senhor. Olha o que Apocalipse 2,4 diz, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Muitas pessoas não conseguem de fato entender o que é o verdadeiro compromisso com Deus quando falta o amor. E o amor, irmãos, entendam, o amor ele não é um sentimento, nunca foi. Eu estou sentindo aqui um amor muito grande. O amor é um mandamento. É mandamento de Deus para a nossa vida. Olha o que está escrito. Mateus 22, 36. Vai aparecer na tela aqui. Mateus 22, verso 36. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Asseverou-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Esse é o primeiro, o amor. Ele fala, e o próximo? Amar o próximo como a ti mesmo. Ele resumiu os mandamentos em 2. Então, meu irmão, esse mandamento tem que estar enraizado em nosso coração. Cumprindo esse aqui, você com certeza vai conseguir amar o teu próximo como a você mesmo. Porque quem ama a Deus acima de todas as coisas, ele consegue olhar para o semelhante. E é o que Jesus falou em João 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. Então nós precisamos dar crédito a essa palavra, meu irmão.
O verdadeiro amor nos faz abrir mão das nossas próprias vontades para servir uns aos outros. E já estou caminhando para o fim. E o terceiro e último ponto, o primeiro ponto, vamos recapitular com os irmãos, que nós falamos, foi Paulo ensinando o verdadeiro significado de compromisso. Compromisso envolve amor à obra, envolve cuidar da igreja mesmo quando a gente está sofrendo, envolve não buscar a glória para nós mesmos, mas servir a Deus e buscar a glória do Senhor. Aproveitar as oportunidades para glorificar a Deus. Segundo ponto, por que muitos não entendem o compromisso com Deus? Porque querem vantagens e não querem ter comprometimento, não querem ter alianças, não querem se envolver muito com as coisas. Porque não conhecem a palavra, porque falta o amor verdadeiro. E o terceiro e último ponto, que é o ponto mais importante para nós nessa noite, eu já vou encerrar a minha fala. Como desenvolver um compromisso verdadeiro com Deus. Isso aqui vai ficar como lição para nós. Nós entendemos que Paulo, ele demonstrou amor para com as igrejas. Ele entregou a sua própria vida por causa das igrejas. Alguém que anteriormente era perseguido, passou a ser perseguido como cristão e foi até as últimas consequências por amor a Cristo. Primeiro ponto, como desenvolver um compromisso verdadeiro com Deus? Decida diariamente seguir a Cristo, mesmo com suas lutas, mesmo com as suas dificuldades. Eu aprendo, irmãos, com a Bíblia Sagrada que Evangelho é decisão todos os dias. É você quem decide. O destino está, querendo você ou não, está ao teu alcance, através das tuas decisões diárias, todos os dias. Você escolhe como você vai executar o seu dia, segundo a vontade de Deus. Josué 24:15 diz: escolhei hoje a quem servais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vejo os 3 jovens lá dentro da fornalha. Eles tomaram uma decisão que os levou a ser lançado dentro da fornalha. Daniel capítulo de número 3. Você se lembra da história do texto? Eles tinham que, ao som da trombeta, se prostrar diante da imagem de Nabucodonosor. Quem não se prostrasse seria lançado dentro da fornalha de fogo, aquecida 7 vezes mais. Só que ao ouvir o som da trombeta, da harpa, do pífaro e dos instrumentos, o que eles fazem? Eles se mantêm de pé, porque eles adoravam só o único e verdadeiro Deus. E esta decisão fez com que eles fossem atados e lançados ao fogo. Está entendendo o que aconteceu com eles? A decisão deles de permanecerem fiéis a Deus fez com que eles passassem por tribulações e angústias. Isso que eu quero deixar para nós. A tua decisão em continuar servindo a Deus quando a luta apertar, quando a situação vier, vai possivelmente te levar a algumas angústias, algumas tribulações. Aí alguém fala, misericórdia, mas calma, a história deles não terminou assim. Eles lançados foram dentro da fornalha de fogo ardente, que foram aquecidas 7 vezes mais, mas lá dentro da fornalha havia o 4º homem, que estava com eles, passeando em meio ao fogo. Está entendendo? Você pode passar a luta, passar a prova, mas se você se permanecer fiel a Deus, Ele vai te guardar. Ele não vai permitir que você seja alvejado pela afronta do adversário, meu irmão. Fica tranquilo, a luta vem, a prova vem, a dificuldade vem, mas ela passa, e o nome de Deus é glorificado. Alguém olhou lá dentro e disse, rapaz, nós não lançamos 3 homens dentro da fornalha, mas por que tem 4 agora? Sabe o que é isso? É o livramento de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, em meio à tua fidelidade, em meio ao comprometimento que você asseverou ao seu coração, que você decidiu tomar para a sua vida. Decisão. Daniel capítulo de número 1, verso de número 8, Daniel, a Bíblia diz que ele assentou, ele decidiu no seu coração não se contaminar com as finas iguarias que era colocada à mesa do rei, nem com o vinho que ele bebia. Foi a decisão de Daniel, e Deus concedeu graça a ele. Está entendendo? Então as minhas decisões ainda definem destinos, e é uma grande verdade essa fala. Todas as nossas decisões, elas vão nos levar a algum lugar, bom ou ruim. A escolha é nossa, a escolha é sua, a escolha é minha. Deus jamais vai intervir. O Espírito Santo, ele atua em nosso coração, sempre nos dando a melhor direção, nos apontando o caminho que deve ser seguido. Só que muitas das vezes nós fazemos escolhas ruins, quando nós não estamos sendo dirigidos
pelo Espírito Santo. Deuteronômio 30:19 diz: escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Então a Bíblia, ela já vai trazer para nós as melhores escolhas, as melhores decisões. Cabe a nós olharmos o que diz as Escrituras. Eu vou seguir a Cristo, mesmo em meio às adversidades. Então fica tranquilo, meu irmão, seguir a Cristo não nos isenta de passarmos por apuros, por dificuldades, por fornalhas, por cova de leões, mas há uma garantia de que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Fica tranquilo, Ele nos chamou para levar a cruz e perseverar. As lutas não são sinal da ausência de Deus, muito pelo contrário. As lutas só nos mostram o quanto Deus é bom para conosco, o quanto Ele nos livra de situações que aos olhos humanos não teriam jeito, não tinha mais condição alguma de sairmos vencedores delas. Esse é um ponto importante. Amém, queridos? Segundo ponto, que nós precisamos aprender com o texto, como desenvolver um compromisso verdadeiro com Deus. Sirva com fidelidade. Em que momento? Em todo momento, mesmo quando ninguém estiver te vendo. Olha o que diz Mateus 6,4: teu pai que vem em secreto te recompensará. O verdadeiro servo de Deus, aquele que tem compromisso com Deus, ele não espera aplausos. Ele não faz esperando alguém elogiar, aplaudir, falar: oh, legal, parabéns. Não. Alguém falou uma frase esses dias, eu achei interessante, que ele falou assim: oh, quem quiser ser reconhecido, o lugar de ser reconhecido é no IML. A igreja não tem disso. Aqui nós estamos para servir. Aqui nós estamos para fazer o nosso melhor. Ah, mas tem alguém olhando? Olhando ou não, meu irmão, eu estou aqui para fazer as coisas para Deus. Se eu fizer o meu melhor e ninguém viu, não faz nenhuma diferença, porque o nosso coração, ele às vezes se torna egoísta. Às vezes a gente quer fazer para alguém ver, para alguém reparar, para alguém dar um joinha. Não, meu irmão, isso aí é síndrome de rede social, sabe? A gente quer viver à base de curtida, de like. Não, meu irmão, nada disso. Evangelho não é isso. Sabe por quê? Porque eu vejo as maiores batalhas que Jesus travou na vida dele, em oração. Ele estava sozinho, não tinha ninguém com ele. Os discípulos não conseguiam vigiar com ele nem sequer por uma hora, nos momentos mais agonizantes no ministério de Jesus, pouco antes da sua entrega para ser crucificado. Está entendendo? Os momentos cruciais da nossa vida, pode ter certeza, aparentemente não vai ter ninguém para contemplar o que você está passando ou vivendo, mas existe um Deus no céu, que lá de cima Ele vê tudo, Ele contempla a tua história, não só um momento de agora, Ele já vê você lá na frente, triunfante, dando glórias ao nome dEle e agradecendo a Ele, pelos muitos livramentos que você vai receber da parte dEle. Está entendendo? Ele já vê lá na frente, a gente só consegue enxergar o aqui e agora. Está entendendo? Então, meu irmão, servir a Deus vai muito além de ser visto pelos outros. É isso que nós precisamos aprender, como desenvolver o compromisso com Deus. O outro ponto que eu poderia citar, que é muito importante, que Paulo nos ensina: busque comunhão com Deus. Aonde? Na oração e também na palavra de Deus. Nós precisamos buscar isso em todos os momentos da nossa vida. Ser fiel a Deus não somente quando alguém está olhando, mas principalmente quando não tem ninguém olhando. E o ponto mais importante: tudo que nós fizermos aqui, nós estaremos sendo por Deus recompensados. Olha o que diz Salmo 119, verso 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Buscar comunhão com Deus através da oração e na palavra, irmãos, entenda, a oração, ela não é apenas um pedido, alguém fazendo pedidos para Deus, mas a oração é um encontro. Está entendendo? Quantas vezes você já se encontrou com Deus hoje? Irmãos, vamos trazer para nós aqui, você talvez andando por aí, despretensiosamente encontrou alguém que há anos você não via. Já aconteceu com você? Alguém que você não via, a pessoa já até que tinha morrido, e quando viu, nossa, a pessoa está diferente, né? Está mais fortinho, está alinhado, viveu uma vida promíscua, agora está até servindo a Deus. Alguém já teve essa experiência? Uma experiência boa, sim ou não? Foi um encontro marcante, sim ou não? Exatamente isso, encontros são bons. Então Deus, Ele quer que nós tenhamos encontros com Ele. Em que momento? Em todo o tempo. Qual momento que eu posso me encontrar com Deus? É só quando estou na madrugada orando, quando eu estou na igreja orando? Não. Em todo momento em que você elevar os seus pensamentos aos céus, em que você falar: Jesus, me socorre. Senhor, muito obrigado.
você está tendo um encontro com Deus. Sabe por que eu percebo isso? Porque quando nós entramos em conexão com Deus, em oração e comunhão, o nosso coração encontra paz. A paz que excede todo entendimento. Uma paz que não se explica no mundo. Porque a paz que o mundo hoje conhece é a ausência de guerra. É exatamente isso. A ausência de guerra ou de conflitos. Mas a paz que nós conhecemos é a certeza de viver uma vida serena, mesmo em meio ao azar de adversidades. Tal fato é que uma certa feita, o quadro que o rei havia escolhido em determinado concurso, alguém falou, olha, o rei fez um concurso onde o quadro que represente a paz de forma mais singela vai ganhar uma premiação. E vários quadros bonitos, refletindo imagens paradisíacas, imagens de montanhas lindas, belíssimas, de resorts, de maravilhas, imagens maravilhosas. Mas a que mais chamou a atenção do rei foi a imagem de uma cachoeira e um passarinho com o seu ninho aportado e vários raios e trovões. E a imagem que mais chocou o rei foi esse quadro. E alguém pergunta, mas como assim, rei? Por que você escolheu essa imagem? Ele falou, porque eu consegui ver a paz naquele ninho, naquele passarinho ali. Porque mesmo em meio a tanta turbulência, ele consegue com serenidade continuar ali no seu ninho. Está entendendo? Permaneça no seu lugar, meu irmão. Permaneça fazendo o que Deus te chamou para fazer. Ainda que as situações contrárias venham tentar bagunçar o cenário. Ainda que as situações externas venham tentar bagunçar a tua cabeça. Permaneça no teu lugar. Deus, ele vai te dar vitória. Não é o fim. É só talvez o começo para uma grande história que Deus está escrevendo sobre a tua vida. Um cenário de milagre. Lázaro, ele passou por uma situação que a família não esperava. Alguém esperava que Jesus chegasse, curasse Lázaro e vida que segue. Mas Jesus chegou depois de 4 dias, Lázaro morto. E aquilo que era para ser uma cura se transformou na ressurreição de Lázaro. Está entendendo? Então fica tranquilo, às vezes ainda não chegou o teu tempo. Jesus está preparando algo muito maior. Tenho certeza disso. Então, meu irmão, é tempo de nós abrirmos o nosso coração para Deus. Fugir das distrações deste mundo presente. Fugir, sabe, daquilo que tenta nos afastar de Deus. Dioturnamente nós vemos isso. O que hoje mais se tem como precioso é o chamado tempo. Eu estou aqui, estou olhando para o relógio. Para esse relógio aqui, meu irmão, me ajuda, pelo amor de Deus. E é o que nós temos mais precioso. Por quê? Porque o tempo, irmãos, hoje é escasso. Muitas coisas tentam nos distrair, nos tirar da presença do foco, do alvo, tentam nos fazer outras coisas. Não estou dizendo que isso é errado, mas nós temos que administrar bem o tempo, porque ele tem sido cada dia mais escasso. Então busque comunhão com Deus na oração. 4º ponto, esse é muito importante, eu estou caminhando para o fim. Envolva-se com a igreja, com amor e responsabilidade. Olha o que o texto de Efésios capítulo 4, 15 e 16 diz. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo. Está entendendo? Depois você lê com calma lá, eu li bem rápido aqui na velocidade 2 do WhatsApp, mas tudo bem. Fazer parte da igreja não é simplesmente estar num culto ou frequentar um culto, mas é se comprometer com amor e também com responsabilidade. A igreja é o corpo de Cristo, sim ou não? Nós acabamos de ler. Então todos nós temos um papel importante dentro dela. Cada um de nós que aqui estamos, nós podemos servir com amor e com responsabilidade e contribuirmos para o que o próprio texto diz, o aumento do corpo. Irmão, se envolver com responsabilidade significa você não só estar presente, mas estar constante. De que maneira? É a pergunta que todos nós devemos fazer para nós mesmos. Você tem que se perguntar, eu tenho que me perguntar, o que eu posso fazer para ajudar? O que dá para mim fazer? O que dá para me melhorar? Está entendendo? Se não for esse o nosso sentimento, nós começamos, sabe, nós ficamos meio deslocados. Eu aprendi, irmãos, que o compromisso, responsabilidade, ele vai gerar em nós algumas preocupações. Eu vejo a preocupação dos meus irmãos aqui, quando eles têm a oportunidade de ministrar, de pregar, de louvar. Está entendendo? Por quê? Porque não é simplesmente, vou dar oportunidade e vem de qualquer jeito. Não, irmãos. Às vezes o irmão fica a semana inteira se preparando e ensaiando, e aquela coisa, e vê texto, e busca informação. Você está entendendo? É uma preparação. Não é simplesmente chegar e fazer, não. Mas de alguma maneira eu vejo que cada um de nós, se você não tem esse chamado, fique tranquilo. Você tem
algo de Deus sobre a tua vida que você pode fazer para que o reino seja, para que o nosso Deus seja glorificado e para que o reino venha a ser agregado a cada dia. Alguma coisa você tem certeza que você pode fazer? Essa é a pergunta que todos nós temos que fazer. Em que eu posso ajudar na igreja? O que eu posso ser útil? Está entendendo? Essa é a disposição do servo de Deus que tem compromisso com Deus e que quer de fato angariar almas para o reino de Deus. Todas as pessoas que vê você se comprometendo com as coisas de Deus vai falar: rapaz, aquele ali, ele é crente, é servo de Deus. Está entendendo? Sim ou não? Pois bem, então vai ter mais gente ajudando agora. Oh, glória. Então assuma compromissos com seriedade, irmãos, isso é importante. Ninguém vai te obrigar a fazer nada que você não queira, isso é fato. Até porque ninguém é obrigado a nada, nem ir para o céu se não quiser. Mas todos nós podemos fazer alguma coisa. Isso gera em nós senso de responsabilidade e traz crescimento para o corpo de Cristo. Amém, queridos? Então entenda isso no teu coração, meu irmão. Serviço cristão não é sobre destaque, não é sobre status, não é nomenclatura, mas é sobre a fidelidade às coisas que nos foram confiadas. Todos nós recebemos algo que foi confiado a cada um de nós. E para finalizar, eu quero ler 2 Timóteo 4, 7 e 8. Paulo vai nos mostrar que compromisso, ele custa, mas que vale a pena. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada. Tal como diz o tema da mensagem, Deus ele está procurando pessoas que estejam comprometidas com Ele, não só interessadas, não só buscando algo para seu bel prazer ou para satisfazer o seu ego ou a sua vontade, não é esse tipo de pessoa que Deus está procurando, mas Ele quer pessoas que estejam comprometidas com o reino. Meu irmão, é um privilégio para nós nos comprometemos com as coisas de Deus. Todos nós temos esse privilégio, cada um de nós que foi alcançado por Deus, somos privilegiados. E sabe por que eu digo isso? Porque o nosso tempo está passando tão rápido que a gente não está nem percebendo. Daqui a algum tempo, irmãos, tudo que nós estamos fazendo aqui já não vai mais existir, já não vai mais fazer sentido, porque nós já não estaremos mais aqui. Essa é a promessa que nós aguardamos em Cristo. Apocalipse 3:11, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Algo que você recebeu de Deus, aí ele está dizendo, conserva o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. É isso que nós estamos lutando para fazer aqui, conservar aquilo que nós recebemos, trabalhando, servindo, sendo servos uns dos outros, sendo ministrados por Deus. Hebreus 12:1, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Paulo só suportou tudo isso porque ele tinha o Espírito Santo na vida dele, atuando e agindo e operando, dando a ele força, graça e condição de se manter de pé. Você, de igual modo, tem o Espírito Santo na tua vida, então você vai sim resistir à luta, às intempéries, às circunstâncias, aos momentos de dificuldade que você tem vivido. Vai servir a Deus e o nome dele vai ser glorificado na tua vida. Não permita que nada tire o foco ou que nada impeça você de viver o que Deus tem para a tua vida, o que Deus te chamou para fazer. Paulo viveu tudo aquilo: naufrágio, açoite, apedrejamento, passou fome, sentiu frio, passou sede, sofreu nudez, quase morreu várias vezes, foi injustiçado pelos próprios compatriotas dele, mas mesmo assim ele tinha preocupação pelas igrejas que ele haviam sido confiadas. Ele tinha preocupação com a vida das pessoas, ele não se preocupava somente com a vida dele. Mesmo na dor, ele continuou servindo, mesmo na dor, ele continuou se preocupando, mesmo na dor, ele ainda se preocupava com a igreja. Então, meu irmão, não deixe que as intempéries da sua vida, da sua, sabe, do teu dia a dia, deixe você, sabe, tão frívolo ou incapaz de perceber as agonias dos teus irmãos, da tua igreja, daqueles que você, da tua família às vezes. Porque Paulo, ele se preocupava com as igrejas da Ásia, da Grécia, Roma. E eu estou falando só do nosso convívio atual, no nosso convívio social, igreja, família, irmãos. Então não deixe que estas coisas tirem a sua preocupação acerca destes. Amém, queridos? Quero deixar essa palavra ao coração dos irmãos, em nome de Jesus, e pedir que o Espírito Santo venha continuar falando melhor em cada coração,
Que nós saiamos daqui com este senso de responsabilidade e falando, não, Deus falou comigo, essa palavra é para mim primeiramente, eu preciso melhorar, eu preciso servir melhor. Estou passando luta, mas eu preciso continuar servindo meu Deus. Estou passando na prova, mas eu preciso continuar servindo aos meus irmãos. Estou passando situação difícil, mas eu preciso ter responsabilidade de continuar ajudando a minha igreja. Essa igreja não pode fechar, essa igreja tem que continuar crescendo e avançando. Eu preciso continuar pregando o evangelho. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para essa noite. Peço aos irmãos que se coloquem sobre os pés.